Todos nós somos seres diferentes. Uns são gordos, outros são magros, outros são altos, outros são baixos. Alguns são possuidores de alguma deficiência física, mas todos nós somos capazes, somos eficientes. E eu posso até dizer para vocês que o cidadão, a pessoa portadora de deficiência física, ela tem um dom maior do que os outros. O dom dela, da criatividade. Porque ele tem que superar, ele tem que transpor aquelas dificuldades que se lhe apresentam no dia a dia. Por exemplo, eu, quando era menino, não sabia escrever, a família estava com dificuldade, como ia me colocar na escola, como ia fazer? E o meu velho avô paterno, um homem bondoso, resolveu tentar ensinar-me a escrever, para que eu pudesse, ao chegar na escola, não ser contestado por aqueles que entendiam que os portadores de deficiência não tinham direito de ingressar na escola. Mas como fazer escrever? Eu não tinha as mãos, não tinha os braços. Essa era de grande dificuldade do meu avô. E ele, então, de início, pensou em amarrar um lápis nesse meu braço. E aqui amarrou, botou borracha, etc. Mas na hora que ele escreveu, o lápis escapava, ia embora, sumia. Não conseguia de forma nenhuma colocar em prática a sua ideia. O menino, 6 anos, logo veio estalo. Naquele tempo, a meninada não tinha celular, não tinha outra brincadeira. Uma das brincadeiras da criança, na época de chuva, usar a pica. O que era a pica? A pica era um instrumento, como esse lápis aqui, fino, que a gente jogava no chão e ia riscando e amarrando o caminhar do outro. Então eu vou falar assim, vô, eu posso segurar o lápis como eu seguro a pica? Ele falou assim, ótimo, como é que é seguro lá? Eu fiz assim, é assim, ó, com os 2 braços. E ele falou assim, escreva. Eu não sabia escrever e me pus a riscar o papel. Quando ele viu, então, que eu tinha condições, com essas mãos, ou melhor, eu não tenho as mãos, com esses 2 braços, poder riscar, marcar no papel o lápis e assim poder escrever. E veio então a ideia dele, está resolvido o problema, para frente você pode aprender a escrever. Outras pessoas, nós vamos ver, por exemplo, há muitos jovens, muitos cidadãos, que não têm os braços, não têm nada, são grandes pintores, pintam com a boca, pintam com os pés, são maravilhosos, pinturas maravilhosas, é a criatividade. E eu considero um dos maiores da criatividade de um grande compositor, de um grande artista brasileiro, um virtuoso do piano, que transformou-se depois num grande maestro, João Carlos Martins. É um grande pianista brasileiro que um dia foi cometido uma doença que o impossibilitou de continuar usando piano, tocar piano. Os dedos enrijeceram-se. E ele não podia mais fazer o que ele gostava, que era canto. Veio a criatividade. Vou ser músico, continuar a ser músico, vou ser maestro. E tornou-se um grande maestro. Com o tempo, depois, ele foi se ajustando, fazendo cirurgias, e ele se reviveu. Ele se tornou novamente um grande virtuoso do piano. E assim são todos nós. Todos nós somos capazes de superar, de transpor, de vencer as dificuldades. Então, eu digo, o cidadão possuidor de qualquer deficiência, ele por si só é um grande criador, é um grande idealizador, é um inventor de ideias. E eu, por exemplo, vou mostrar daqui uns dias a vocês que eu coloco gravata. Como é que eu posso dar volta à gravata? Tive que aprender, porque sou advogado, tinha que usar gravata todo dia, tinha que trabalhar, tinha que apresentar nos tribunais, tinha que apresentar vestido. Então, eu tive que aprender a dar volta de gravata. Como? Não tenho as mãos, não tenho 10 dedos. Aprendi, vou fazer essa exibição qualquer dia para os senhores verem. E aí os senhores verão que a criatividade, que é inata em nós, a criança, quando nasce, ela não sabe chamar a mãe, ela tem um tipo de choro. Se ela está molhada, ela chora de outro jeito. Se ela está com fome, ela tem outra maneira de despertar a atenção da mãe. É a criatividade que é inata, que está dentro de nós. Então nós somos criativos, nós somos seres úteis, e somos capazes de enfrentar e vencer todas as dificuldades. Em oportunidades anteriores, eu lancei um movimento para que fosse chamada a atenção das autoridades em favor daqueles que
não dispõem das mãos ou dos braços, que são portadores de alguma deficiência, que essas pessoas precisam de ter o que é importante. O que é importante para essas pessoas? Primeiro é a educação. Segundo é a saúde. Terceiro é o trabalho, porque o trabalho constitui não a fonte de alimentação ou de subsistência, mas de autoestima. O cidadão vence pelo trabalho. E essa campanha eu preciso do apoio de todos, daquela minha campanha que já lançaram, Acorda Brasil. Transmitam isso, propaguem essa ideia. A época agora é boa, porque os vereadores estão aí, os políticos estão aí para ser candidatos, que eles abraçam a minha ideia, Acorda Brasil.